Bom dia, pessoal. Muito grato pela presença de todos vocês aqui. Esperamos aí que tenhamos uma manhã maravilhosa aí de aprendizados, né? Então, como de praxe na casa. Então, hoje, um grande dia que tanto nós queríamos, né? Com esse assunto maravilhoso aí, que é de interesse de todos nós. Mas um pouquinho antes aí da gente chamar o nosso palestrante, nosso amigo Alexandre, queria chamar o seu Paraguaçu para dar uma palavrinha com vocês. E aí depois eu vou fazer aí a apresentação do nosso Alexandre. Esse rapaz sempre me encanta, né? Esse professor da escola. Ano que vem abre outro curso, né? Já estão convidados. Aquele é a luta, aquele lugar está lá. Querido, sempre é um prazer, muita mudança, né? Muda de cadeira, vira para lá, vira para cá, vai, mas muda. Pessoal, em primeiro lugar, agradecer a Deus a oportunidade que nos dá três coisas hoje. Primeiro, o tempo maravilhoso que Ele está fazendo para nós. Segundo, a satisfação, a alegria de podermos estar eu com vocês. E terceiro, ouvir esse rapaz maravilhoso que pertenceu a nossos bancos, jovem, a família dele, a mãe dele trabalhadora dessa seara, né? E ele trabalhou muitos anos conosco, e hoje é um doutor nessa área, maravilhoso. Sei que já falou esse assunto dele e levou para o exterior, também já assisti ele no exterior, falando. Então, de muita grandeza, eu sei que tu vai falar, mas eu quero só, digamos, exemplificar quem é o nosso palestrante de hoje. Por isso nós temos muita honra, estamos muito felizes tê-lo hoje como palestrante e trazer vocês aqui para realmente sabermos muitas coisas, porque é um assunto que não é falado aqui na casa normalmente, por ser um assunto um pouco polêmico, um pouco triste, de certa forma. Então, nós temos que, às vezes, entender e compreender essas coisas que, às vezes, acontecem até na nossa família, ou pode acontecer com um amigo, conhecido ou estranho, numa situação assim que nós se chocamos muito. Um dia, só para exemplificar um pouquinho mais, me dando licença dele, eu estava no lugar lá no pronto-socorro, para ser mais exato, e estava meio passeando por lá. Olha, é o seu lugar de passeio, né? Mas de certa forma eu estava atuando lá, mas como estagiário na época. Mas já foram. Aí tinha uma guriazinha que tomou veneno. 7 anos, magrinha, com vestidinho mirrado. Sequinho. Aí os estudantes vão ter que fazer uma lavagem estomacal, vai ter uma sopa. Eu digo, não é por mal. Tem que ter uma certa prática para não pisar a criança demais. Para quem é fora. Eu digo, não, eu faço. Tá, me ofereço. Faço. Aí fizeram a lavagem e tal, saiu um monte de coisa. Aí terminou, saiu todo mundo, eu fiquei com a guriazinha olhando. Eu digo, me deu curiosidade. Digo, por que tu fez isso? É a segunda vez, tio. Segunda vez que tu faz que eu tomei veneno. Por que tu faz isso? Tô cansado da vida. Vocês não teriam reação nenhuma, como eu não tive. 7 anos, estar cansada da vida. Eu me senti assim, o cara mais errado do mundo. Porque, de certa forma, nós adultos, de certa forma, ele vai explicar essas situações para nós, eu me senti assim, fraquejado. A nossa palestrante ali, querida, esses dias eu vi uma palestra tua, já volto a falar que eu estava falando. Se eu não me esquecer, vocês têm que me lembrar. Mas elogiar a nossa palestrante ali, bonita a palestra. Eu te elogiei muito depois. O Saulo virou Paulo, te lembra? Viu como eu vi? O que ela está falando de quem?
Mas é isso, pessoal. Então nós sentimos, se os adultos se sentem às vezes fraquejados mediante um fato. Eu vi várias, porque lá a gente vê muitas coisas. Eu vi situações assim que eu não entendi, nunca vou entender. Por isso eu tenho realmente, assim, interesse desse professor, desse doutor, falando para nós sobre essa situação que ele vai desenrolar. Porque a gente às vezes não sabe explicar, não sabe mediante um fato tão grande, tão sério. Porque tem aquela guria que briga com o namorado, vou me suicidar, toma 4 melhorar infantil. Digo, é overdose de loucura, não de remédio. Mas tem. Então já me defrontei também com essas situações. As mães apavoradas, tomou remédio para se envenenar, para se matar, o que foi, que houve? Tomou 6 melhoral, que coisa, não vai ter mais dor de cabeça um mês. Isso que a gente dizia, de certa forma, uma brincadeira, sabendo que não vai acontecer nada com a saúde dela. Mas então, esse assunto hoje nos interessa, esse assunto realmente é importante, principalmente dentro do centro espírita. Porque, claro, os trabalhadores, Candinho, Terezinha, que estão na orientação, ajudando, né, Terezinha? E a Terezinha com o maior exemplo de vida, porque trabalhou no São Pedro, né, Terezinha, na área psiquiátrica de São Pedro. Depois deram alta para ela, foi embora. Não, brincadeira, depois da Mexinho. Depois deram alta, foi embora. Mas para vocês verem que nós estamos, de certa forma, guarnecidos pela sua inteligência, né, psicológica e prática dessa terapia que ele vai falar. Então, nada melhor que ele nos mostrar para nós toda a sua qualidade, seu exemplo que ele trouxe, seu desenvolvimento, que ele começou jovem aqui na casa, né? Começou nos bancos, da juventude aqui. Eu acompanhei faz pouco tempo isso, né? Vocês vão pensar que eu sou muito velho, ficar aqui faz pouco tempo, confiram depois. Com vocês, o nosso querido palestrante, por recebermos com uma salva de palmas, o Alexandre. Mas deixa eu apresentar o homem aqui, né? Sabe, pessoal, que eu e a Vera, nós já tínhamos em mente, né, essa palestra aqui, e claro que a gente pensou exatamente no Alexandre, né? Mas eu fiquei 2 dias sem ligar para ele, né, porque com medo de ter uma negativa, né? Daí eu fiquei sabendo que ele estava pro exterior e coisa, né? Mandei uma mensagem para ele, ele levou 3 dias para responder, né? Eu digo, daí, quando foi um dia, eu olhei meu WhatsApp assim, claro, Celso, que eu aceito, vai ser um prazer. Daí eu me sentei na cadeira, né? E aí eu digo, maravilhoso, né? Fiquei muito feliz, Alexandre, de tu ter aceitado, tá? Que esse é um assunto que muita gente fala, e como o seu Paraguaçu comentou aqui, não é um assunto que a gente consiga colocar dentro de uma palestra normal da casa, porque as pessoas são chamadas para atendimentos e sobre esses assuntos, aborto, suicídio, essas coisas, tem que ter um preparo para falar, né, que a gente comece e termine um assunto, né? Imagine uma pessoa que fica ouvindo uma palestra e saia na metade do assunto, não vai entender nada e vai pensar coisas diferentes, né? Então, mas eu quero apresentar o nosso querido amigo Alexandre, colaborador da casa, já está sempre por aqui, né? Mas ele já trabalhou na casa e eu tive que anotar aqui, porque senão eu ia esquecer, né? Orador espírita, né? Ele é membro da Associação Médico Espírita da Amergues, aqui do Rio Grande do Sul. Ele é professor de curso sobre a psicologia espírita da Joana de Ângeles, colaborador da FEB. Ele é coautor de livros como Contribuições de Joana de Ângeles, Análise de Transtornos Mentais, Jung e as Experiências Anômalas, uma interpretação do Livro Vermelho, e Meditações, Conexões Médicos Espíritas, e eu botei outros aqui, porque senão eu ia tomar o tempo dele aqui, né? Que é muito bom mesmo, tá? Então desejo a todos vocês aí, a todos nós, na verdade, né?
uma ótima palestra aí e vamos aprender, pessoal. E, mais uma vez, agradecer aí a presença de todos vocês, porque é assim que a gente quer fazer muitos outros eventos aí com assuntos específicos para o nosso aprendizado aí, tá? Muito obrigado a todos. Engraçado. Tá baixo. Alô. Tá bom? Ah, ótimo. Que saudade desse negocinho aqui. Olha, isso aqui é tão interessante, a gente fica com as mãos soltas assim, né? Então, tem muita saudade realmente. Meus amigos, é uma alegria estar aqui com vocês. Depois de toda essa apresentação, eu penso assim, agora é só ladeira abaixo, né? Porque depois de toda essa apresentação, que estão esperando grandes coisas, né? E todo esse acolhimento, esse carinho de grandes amigos, a maioria aqui eu conheço, né? E também a assistência espiritual muito bem-vinda da casa, dos bons mentores, que eu penso assim, eu vou rezar para mim não atrapalhar os mentores e a gente conseguir dar conta um pouco desse assunto, que é um assunto tão interessante. Então eu tenho uma grande alegria de estar falando, se por um lado é um assunto delicado, é uma grande alegria estar aqui entre irmãos, porque realmente essa é uma casa que faz parte da minha história. Eu lembro quando eu devia ter menos de 10 anos de idade, e lá na época do Círculo da Luz, o Paraguaçu e a Candinha me atendiam, e eu ficava impressionado assim, como assim, dentro de uma sala eles falam tudo que está pensando, nem a mãe sabe que eu penso isso. E o Paraguaçu já dizia assim para mim, ele dizia para minha mãe, olha mãe, dizia bem assim, ele quando tiver 17 anos vai trabalhar aqui comigo, né, e tem mediunidade. E eu ficava morrendo de medo. Eu pensava assim, mas que negócio é esse de mediunidade? Tu tem que te comportar que nem um padre e vem um espírito dentro do teu corpo. Daí eu lembro que eu pensava assim, quando eu cheguei na adolescência, né, porque tem pessoas que ficam rebeldes na adolescência, né, eu não tive isso, né, a rebeldia na adolescência, eu tive o triplo disso, né, foi muito pior. Né, e daí eu pensava bem assim, eu vou provar que não. Esse negócio de mediunidade, que 17 anos de mediunidade, que eu vou provar que não. Eu sabia que era verdade, porque eu tinha morrer de medo, né? Então, e de fato eu provei que não, né? Com 18 anos veio a mediunidade com tudo. A gente fica apavorado, ficava 3 dias sem dormir, porque começava a dormir e aparecia um monte de gente morta ali, aquelas pessoas andando, né? Que ficam ali só para assustar a gente. E até que um dia eu pensei assim, eu já tinha o conhecimento espírita, já tinha aprendido, né? Com os amigos, já o berço, né? A família espírita. E eu pensei assim, olha, eu vou começar a meditar para controlar a mediunidade. Daí eu controlo e fecho a conta, né? Mas vocês já tentaram fechar a conta de celular? Não dá, né? É uma coisa impossível. Na hora de abrir a conta é fácil, né? Então, quando eu fiz a minha primeira meditação com esse objetivo, eu senti tantas coisas boas, mas tantas, quando eu terminei a meditação eu tinha uma certeza. Isso com 18 anos, né? É isso que eu quero pro resto da vida. Então, lá para os 20 e pouco, eu perguntei assim, eu tinha trabalhado em outras casas espíritas, eu perguntei, mãe, por onde anda o Paraguaçu? Né? Daí vim aqui, né, 2009, e participei aqui da casa até 2016. Então, sempre em pensamento estou aqui com vocês, no coração. Quando trago as crianças para tomar passo, eu quase fico aqui também, né? Mas sabe como é, né? Isso faz parte, então, da nossa família universal. E é uma grande satisfação, em meio, meus amigos, aos dramas da vida, aos desafios do viver, nós encontrarmos uma família tão alegre quanto essa do céu, que traz alegria, instrução, cura e amizade para tantas e tantas pessoas encarnadas e desencarnadas que talvez nós nem tenhamos noção, né, do quanto isso realmente funciona. E quantas vezes, em momentos difíceis, né, eu me imaginava aqui com vocês. Imaginava minhas primas de fraternidade, né, filhos fazendo isso, e é uma alegria estar aqui, principalmente falando de um tema que ele é a princípio desafiador, mas a ideia é que nós possamos extrair dele algum fruto, algum recurso. Porque a partir do momento que nós vamos falar sobre suicídio, que é o matar a si mesmo, e a depressão, que é o depremere, que vem do termo empurrar para baixo, primeiro nós temos que ter noção
que, apesar de um assunto doloroso, nós não estamos falando de uma aberração necessariamente, mas de uma das facetas da condição humana que nos caracteriza entre luz e sombra. Porque a partir do momento, meus amigos, que nós somos espíritos imortais, dotados de inúmeras forças do viver, nós podemos entender que tudo que é virtude também adoece. Tudo que é qualidade também pode se encontrar momentaneamente em características infelizes. Quando nós vamos numa orquestra e vemos o solo do violinista, que estamos encantados e vamos às lágrimas de emoção e de felicidade, nós não imaginamos as lágrimas de desespero do vizinho do violinista, que já viu aquele violino desafinado, já viu aquele violino perdido entre as notas, tentando se encontrar, e passou durante muito tempo acompanhando aquele músico que teve que lutar muitas vezes com a rebeldia das cordas, da coordenação motora, daquele instrumento que pode desafinar, mas ele também pode encontrar uma configuração feliz. O que eu quero dizer com isso? Que diante das nossas forças de viver, vamos tentar olhar com um olhar espírita e psicológico por que alguém deprime e por que existe esse fenômeno do suicídio, qual que é o seu perigo e qual que é a sua cura. Em primeiro lugar, deprimir, a depressão, ela sempre fez parte da humanidade. Desde quando? Olha, eu acho que nós não temos esse dado, mas nós vamos dizer assim, desde que nosso antepassado das cavernas viu que ele tinha alguma dificuldade em caçar algum mamute, ele pode entrar em depressão. É isso dentro do meu achômetro, né, pessoal? Porque isso não está registrado. Porque a tristeza, a dor e o sofrimento, é natural que elas façam parte da vida. Uma pessoa que nunca fica triste é um robô, ou é mentiroso, ou não tem uma noção de si mesmo. Porque todos nós temos muitos episódios de tristeza, e por incrível que pareça, isso faz parte de uma vida plena e feliz também. Momentos de tristeza, momentos de revolta, momentos de desânimo, isso é natural. O grande alerta é quando isso começa a ser uma constante em nossa vida, e aí nós temos uma patologia, uma doença, chamada de depressão maior. Existe depressão leve, episódios depressivos, a depressão bipolar, como era chamada antigamente, né, que é o transtorno afetivo bipolar, que a pessoa ora está deprimida e ora eufórica, ou até mesmo nervosa, né? Não é o nervosismo, né, pessoal, da TPM, porque a gente sabe que tem uma fase do mês que a mulher fica terrível, né, que é, a TPM quer dizer transtorno psicológico maluco, né, em que as mulheres, elas ficam terríveis. Só para os homens terem noção, elas ficam tão terríveis que é como se elas fossem homem naquele momento. Porque o homem, ele é assim, né, como se fosse uma mulher de TPM, só que o tempo inteiro, tá? Então a gente vê, né, qual é o grau, né? Mas agora falando sério, né, pessoal? A pessoa às vezes num transtorno afetivo bipolar, ela varia entre a depressão e uma euforia que às vezes pode se manifestar em irritação, tá? Agora falando uma questão mais séria, tá? E dentro da questão depressiva, primeiro nós vamos entender que frustração, ansiedade, sofrimento faz parte da vida. Ficar triste também faz parte da vida. Isso é algo que pode nos engrandecer se a gente puder aceitar as nossas tristezas e tentar entender qual é o significado dela. Mas quando ela se instala, ela pode fazer então parte de uma patologia que tem um correlato neuronal que pode estar vinculado a uma carência de serotonina, dopamina, também de noradrenalina. São os três elementos principais, os três neurotransmissores principais vinculados à depressão. Então ela tem também uma base orgânica, pode ter uma origem genética, inclusive hereditária, né? E que nós sabemos que a base orgânica também faz parte da trajetória do espírito imortal. Ele imprime no corpo
antes de nascer, características daquilo que ele vai ter que enfrentar na Terra, das suas temáticas, né? Seja por um resgate kármico, seja como algo que ele necessita experienciar. Nós podemos compreender, conforme nos diz o Espírito Joana de Ângeles, que a reencarnação é o mergulho do ser maior no mundo das experiências. Então é através da experiência que nós vamos nos constituir e nos elaborar. Então nós vamos nascer com tendências de N doenças, distúrbios, questões que nós vamos ter que enfrentar, porque aos poucos isso vai se caracterizando uma amplitude do ser que passa a compreender melhor a si e aos outros. E a depressão, então, que pode ter uma causa orgânica, ela também tem causas psicológicas, os nossos traumas, a forma que nós fomos educados, a nossa leitura da vida. Também entra aí as questões espirituais, obsessões espirituais, uma mediunidade atormentada, uma mediunidade inconsciente, algum elemento que se coloca principalmente quando nós entendemos nas obsessões que há sempre uma dívida espiritual, um intercâmbio fluídico entre a vítima e o agressor, né? Muitas vezes a vítima, no caso do encarnado, né? Nem sempre as obsessões são só entre encarnado e desencarnado, nós sabemos. Mas vamos falar na clássica, assim, né? O encarnado está sendo obsediado. Ele pode estar sendo vítima, mas ele é o algoz de outras vidas. Ele pode ser aquele que fez sofrer e criou uma vinculação, que poderia ser uma vinculação feliz, mas que por hora, através do sexo, está sendo uma vinculação odiosa, em que ele desencaminhou vidas, ele fez o mal, e então cria-se um canal fluídico em que há aí um transtorno entre encarnado e desencarnado, que ainda não estão se compreendendo, mas tem uma mútua atração, porque o amor atrai e o ódio também. E o que é o ódio, se não esse violino desafinado? Se não o amor que ainda não se constituiu, e esse choque de realidade, por incrível que pareça, esse choque de realidade, quando vê um perseguidor desencarnado me incomodar, isso é necessário, está dentro da lei divina, para que eu, aos poucos, homeopaticamente, vá me deparando com coisas que eu plantei em vidas passadas. Porque isso é curativo. Até a obsessão faz parte da vida, faz parte desse périplo evolutivo de crescimento, né? Então, obsessão espiritual faz parte do viver. Se alguém me disser que passou uma vida na Terra e nunca foi obsediado, novamente é um caso de mentira ou de falta de noção, né? Porque a depressão, as obsessões, o sofrimento, né, que está vinculado a isso, faz parte do viver, né? Então, obsessão espiritual, essas trocas fluídicas, ainda deletérias, ainda atrapalhadas, atribuladas, elas são um estágio natural, uma realidade patente no mundo de provas e expiações. Isso é natural, né? Então, a mesma coisa que a pessoa reencarnar no Brasil e achar que nunca vai ter que lidar com os conflitos sociais, com as questões culturais, né? Então, às vezes as pessoas me dizem assim: Alexandre, como que eu vou ser feliz no Brasil com essas questões políticas, né? Eu não sei se vocês sabem, mas apesar das últimas eleições terem sido muito harmônicas, dos lados terem se respeitado perfeitamente, nem sempre foi assim, né? Então, às vezes as pessoas dizem: como é que eu vou ser feliz no Brasil com toda essa questão? Eu digo: olha, as coisas já estão mal no Brasil, já fazem mais ou menos uns 500 anos, né, desde que chegaram as caravelas. E eu acho que vai levar mais uns 500 ainda, para começar a regular. Então, se a gente depositar a nossa felicidade no equilíbrio do Brasil, que pode ser desejado, claro, mas se eu depositar a minha felicidade nas coisas que é a realidade, que o princípio de realidade, como Freud dizia, que a realidade social, que a realidade do mundo, a realidade de estar encarnado na Terra não pode me dar, nesse momento, nesse estágio do planeta, eu estarei depositando o sentido da minha vida
em algo deficitário, que mesmo na melhor das hipóteses, vamos imaginar que a pessoa ganha na loteria, casa com o Brad Pitt, né? Tem aí o corpo perfeito, ela até pode ter algumas alegrias, né? Mas há sofrimento na Terra. É natural, porque o espírito, quando vem para a matéria, isso todos vocês já sabem, ele tem um objetivo de crescer espiritualmente, e no nosso nível, crescer significa um misto de alegria com um tanto de dor, desenvolvimento. Joana de Ângeles diz isso: a tua dor é a dor desenvolvimento, é a dor aprimoramento. Então, se for sofrer, não sofra com revolta, porque isso aumenta o sofrimento e cria aquilo que se chama um sofrimento inútil. O psicólogo suíço Carl Gustav Jung, ele já dizia que o pior sofrimento é o sofrimento sem sentido, sem significado. Ou seja, é aquele sofrimento que nós não estamos ainda conseguindo retirar um significado dele. E quando que a gente tira um significado do sofrimento e das experiências da vida em geral, né? Não só do sofrimento? Através da reflexão. Quando a gente para pensar sobre a vida, sobre o que vive, não precisa ser uma reflexão perfeita, porque a gente não é Deus, né? Mas que a gente possa ir aprendendo com aquilo, porque isso vai inaugurando algo que se chama vida interior. Jung, né, que foi colaborador de Freud, e é um teórico da psicologia que é muito usado por Joana de Ângeles, né, pelo espírito Joana de Ângeles, a mentora de Divaldo, e diz Divaldo que ele é um amigo dela na espiritualidade, ela auxiliou ele quando ele estava encarnado, e ele faz parte da equipe dela, né. Eu até perguntei para Divaldo, ano passado lá na Bahia, eu disse: Divaldo, e aí Jung vai reencarnar? Ele disse que sim, né, e que estaria para reencarnar, né? Eu já tinha perguntado isso para ele antes, mas queria testar de novo para ver se ele já estava por aí, né? E eu perguntei para ele, assim, né, como quem não quer nada, assim, tá, e ele vai comer acarajé ou vai tomar chimarrão? Né? Ou seja, vai nascer na Bahia ou no Rio Grande do Sul. E ele só disse assim, os dois, né? Então vai ser no meio do caminho, eu imagino só. E então Jung dizia que a vida, ela é 50% exterior e 50% interior. E a gente tem que viver as duas. Se a gente vive só para o exterior ou só para o interior, a gente sofre. Então é as duas coisas, né? Só que a humanidade como um todo cresceu muito no sentido exterior. Das caravelas, meus amigos, nós já estamos na espaçonave. Nós temos um satélite que gera agora, né, com o aparelhinho que nós temos aqui, a gente tem um 5G que eu posso entrar em contato, né, com meus filhos lá em casa, com a Michelle, com outra pessoa que está no outro lugar do mundo. Eu posso receber uma notícia que vem um sinal de um satélite que está no espaço. Ou seja, no sentido material, o ser humano tem evoluído bastante. Só que no sentido emocional, nós temos uma bomba atômica e a gente quer jogar na cabeça de alguém, que se a gente tem, a gente quer usar. A gente quer dar um porrete para alguém, né? Então a pessoa quer usar, sim, né? Então nós temos aí a guerra entre Rússia e Ucrânia, né? Ou seja, vendo que nós ainda somos um ser das cavernas com um porrete super desenvolvido. Nós temos um botão nuclear, o que vai nos fazer um grande alerta para que o significado do Cristo seja buscado quanto antes. Porque o perdão, se ele não existia na antiguidade, nós nos dizimávamos. Mas se o perdão não existir agora, nós podemos destruir o planeta. Nós podemos acabar com a humanidade, né? Através do botão nuclear, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Que se o ser humano, que é 50% exterior e 50% interior, ele está super desenvolvido exteriormente e pouco interiormente, talvez aquela proposição que os espíritos já traziam a Kardec, de alguns espíritos até mesmo mal, que no seu desenvolvimento intelecto e moral, desenvolveram somente o intelecto e não o moral. E aí nós pegamos pessoas muito inteligentes, mas que usam a inteligência de forma ardilosa, né, para fazer o mal para si, para os outros, né, para o próprio interesse, e no final isso é um sofrimento para si também, né? É um grande sofrimento para si. Então como é que a gente começa a olhar para o mundo interior? A dor abre caminho. A tristeza e a depressão, ela é
assim como a ansiedade e outros tipos de sofrimento psicológico, nós chamamos isso na psicologia profunda de feridas iniciáticas. O que é uma ferida iniciática? Quando a gente passa por uma dor que nos inicia numa nova forma de ser. Não tem aquele dito popular que o poeta e o cantor, às vezes é na dor que ele consegue escrever os versos mais bonitos e os melhores poemas? Porque às vezes é na dor que o poeta ele vai entrar em contato com camadas do seu ser e sua inteligência emocional de uma forma que às vezes na alegria ele ainda não está conseguindo. É que ele não pode, tá, pessoal? Porque a poesia iluminada do saber, do ressignificar as dores, da resiliência, que é um termo usado para resignação, né? Aquela resignação espírita que a gente fala, né? A resignação produtiva, na psicologia chamada de resiliência, elas são grandes notas desse instrumento que nós somos, o nosso ser, o nosso espírito, né? Então, mas nós ainda não sabemos tocar. Então, às vezes, é através da tristeza que nós vamos contatar com isso. Então, toda dor, ela é um chamado para o espírito lidar com algo, como nós já vimos no livro Missionários da Luz, de André Luiz, onde o espírito ele chegava a programar doenças que ele ia ter para que ele possa encontrar, se deparar com algumas questões. A pessoa programava um problema da tireoide para ficar mais gordinho ou magrinho demais, para ter que lidar com o capítulo da vaidade, por exemplo, que podia ser uma temática na vida daquele espírito. De um manco de uma perna, porque, mas eu já falei em tantas vidas pela beleza, né? Então nós temos uma boa notícia, né? Nós não precisamos ser belo para ser pleno, né? Então muitas vezes o espírito pede, né? Porque às vezes a beleza da alma é a mais importante, né, meus amigos? Então nós vamos ver qual é o papel da depressão. Então, vocês já pensaram isso, que a depressão ela tem um papel? E que o espírita também deprime. O espírita também deprime. Divaldo Franco, com 21 anos, quase tirou a sua vida, né? Quando ele havia iniciado no seu primeiro emprego, e uma semana depois ele estava na rua, porque estavam despedindo muitas pessoas. E ele subiu no elevador Lacerda, em Salvador, e ele queria se jogar. Claro que nós sabemos que ali havia um caso de obsessão espiritual, né? Que havia um perseguidor que estava ali com ele, se utilizando a sua mediunidade. E ele só não se jogou porque ele viu a sua irmã, que havia se suicidado, né? A Nair, que havia suicidado depois de um desafeto emocional, havia sido traída pelo marido, né? Ela não suportou, e ela, na sua loucura momentânea, porque às vezes a gente é tomado por uma loucura momentânea, meus amigos. Não é só quem é diagnosticado de esquizofrenia, por exemplo, né? Que é a pejorativa loucura, né? Mas isso tem termos, existe a esquizofrenia, existe uma bipolaridade não tratada, existem várias formas, né? A transtorno de pânico, né? Existem nomes que classificam isso e nos auxiliam a entender melhor, né? Mas assim, nós, mesmo quando não diagnosticados, nós muitas vezes somos tomados por uma loucura momentânea. Então, ela havia tirado a própria vida e apareceu a Divaldo com marcas de suicídio, dizendo: louco, não faça isso, olha como eu estou nesse momento. E ela fez parte, então, desse resgate dele. Claro que ela também foi ajudada no mundo espiritual, isso é muito importante. Nós vamos ver que a grande médium, Ivone do Amaral Pereira, era depressiva. Existe um livrinho das cartas entre Ivone Pereira e Divaldo. Ela que é uma grande médium, ela tinha uma vidência plena, ela viu o mundo espiritual, ela trouxe psicografias profundas como Memórias de um Suicida, do autor Camilo Castelo Branco, ou Camilo Cândido Botelho, né, porque é o pseudônimo de um grande poeta português, que havia tirado a vida depois que tinha perdido a visão, né, não podia mais escrever, e foi o primeiro poeta da língua portuguesa a sobreviver com o dinheiro dos seus escritos, né, ele que viveu no século XIX, né, foi um grande poeta. Ele havia tirado a vida e ele trouxe esse livro através dela, e ela era depressiva. Então tem um livro dela, das cartas entre ela e Divaldo, que ela diz bem assim: querido Divaldo, já psicografei a minha última obra, sinto que já estou prestes a retornar ao mundo espiritual, ou seja, morrer, né? Não tem mais sentido estar na Terra, não tenho mais forças para nada, logo estarei partindo, talvez essa seja a última cartinha, né?
Daí logo embaixo tinha sempre uma nota de rodapé. Apesar de dizer isso, Ivone viveu mais 30, 40 anos, psicografou mais não sei quantos livros, né? Então ela tinha um desinteresse na vida na Terra. Até porque ela também tinha muito contato com o mundo espiritual. E aqui ela não tinha namorado, né? Não foi dado a ela casar nessa última encarnação. Ela não tinha uma vida muito rica a não ser a mediúnica. E na mediúnica ela tinha contatos, né, com amigos espirituais, né, muito presentes. Né? Até alguns ilustres, como o Victor Hugo, como o pianista Chopin, né, que também era depressivo, vinha, né, e ainda vinha lamentar junto dela. Assim, ela tinha que ouvir o lamento de Chopin, né? E o Chopin disse a ela assim: olha, dona Ivone, com a sua mediunidade, tem aulas de piano que eu posso lhe trazer um novo patamar da música. Chopin. Depois dei uma olhada, que não conhece o que é a música, né, o piano de Chopin. E ela dizia: não, meu amigo, eu não posso, essa vida é para mediunidade, né, então não poderei realizar esse prazer. Então até o espírita deprime. Ivone do Amaral Pereira tinha fortes tendências suicidas. Ela foi suicida em 2 ocasiões, em vidas recentes, antes dessa última, e ela trazia esse atavismo do inconsciente. Ou seja, nós temos aí o quadro da depressão e da tendência suicida. E como que a gente entende que o sofrimento, então, é uma depressão? Porque a depressão, então, ela acaba se tornando um mecanismo de sobrevivência, uma forma de viver. A pessoa se reconhece como depressiva e não se dá conta que, em alguns casos, inconscientemente é até mesmo uma lógica, um mecanismo de viver. Às vezes, diante de um desafio da vida, eu enfraqueço diante do desafio, para ver se aquela prova é atenuada para mim, para ver se a família me auxilia. É uma malandragem? Não é malandragem, pessoal, é uma doença, tá? É uma doença, não é uma malandragem. Mas é um mecanismo inconsciente, que é um mecanismo de viver. Outras vezes, a depressão pode ser caracterizada como uma chamada birra diante da vida. Por que birra? É como se nós disséssemos assim: se o jogo não está legal, eu não jogo mais. Cansei da vida, então eu não quero dessa forma. Então muitas vezes é uma revolta diante da vida, o que levou alguns psicólogos na década de 60 a classificar como uma agressividade que não foi externada e tampouco foi solucionada. Ela foi internalizada. Então, às vezes, a pessoa é muito queridinha e não briga com ninguém, mas ela pode estar passando até por um processo em que ela está numa briga consigo mesma. Ela não está externando, talvez até tenha um mérito, ela não está jogando a sua fúria no outro, né? Porque nós temos uma grande tendência a fazer da nossa frustração um chicote da consciência mesmo. Mas se a gente tem o mérito, às vezes, de não estar jogando no outro, nem sempre a gente está conseguindo diminuir isso. E a pessoa pode estar jogando para si mesma. Sabe quem é que fazia isso? Chico Xavier. Volta e meia ele tinha uma revolta que ele internalizava e tornava-se depressão. Havia um caso, por exemplo, que ele estava obsediado, estava deprimido, e ele dizia assim, ele tinha, eu acho que uns 20 e poucos anos, e ele estava passando mal, e ele chamou o seu guia Emmanuel, e ele disse assim: Emmanuel, estou desencarnando. Ele achava que estava desencarnando. Estou desencarnando, você vai me receber? Daí ele dizia assim: não, Chico, tem compromisso, tchau. Ia, né? Ele via que Chico estava, né, curtindo aquela dor, aquele sofrimento. Daí ele chamou Sheila, né? Estou desencarnando, você vai me receber? Daí apareceu o espírito, né, daquela enfermeira Sheila, né? E ela dizia assim: Chico, eu tenho um compromisso com o Emmanuel, tchau. Daí depois ele rogou a Bezerra de Menezes, que Bezerra, né, aquela mãe, aquele grande coração, né, que também tinha melancolia, também tinha somatizações, né, até porque ele era um grande coração, né, ele absorvia muito aqui no chakra cardíaco, né, e ele disse: Bezerra, né, eu estou aqui morrendo, você vai me receber no manto do plano espiritual. Né, o Chico viveu até os 94 anos, né, ele está com 20 achando que ia morrer, né. E daí o Bezerra disse assim: Bezerra, você vai receber esse pobre animal? Ele disse assim: olha, Chico, na Terra eu fui médico, não fui veterinário, mas eu posso
né, lhe atender. Ele dava um passe no Chico, né? Então, até o Chico Xavier entrava em depressão, até ele tinha revolta, ele tinha raiva introjetada, porque isso faz parte dos gêmeos, amigos. A gente está aprendendo ainda a tocar esse violino, né? E ainda por cima eu fui escolher o violino para metáfora, que é um instrumento difícil de tocar, né? Não sei tocar nem caicai balão ali no pianinho, imagina tocar um violino, né? Então a nossa alma, ela está necessitando que a gente possa regular esses acordes. Então a depressão, ela se caracteriza por dois eixos. A tristeza profunda e ardida e a falta de interesse em viver. E às vezes até tem depressões mais serotoninérgicas ou noradrenérgicas que pode levar mais uma coisa ou mais a outra. O que é essa mais ardida? A pessoa chora, né? Qualquer assunto que tu toca, ela vai ter uma lembrança infeliz. E se a gente tiver tomado por um episódio de depressão, vocês podem ver que a gente vai fazer uma leitura da nossa trajetória lembrando só dos pontos infelizes, né? A pessoa quer nos alegrar e dizer assim, mas lembra que a gente brincava quando criança? E você sabe, meu gato morreu naquele ano. A gente vai, porque há uma tendência a gente significar a nossa vida através desses episódios infelizes, né? Claro que eu falei a brincadeira do gato morreu, mas às vezes pode ser toda uma bobagem, quando pode ser questões assim, muito sérias, né? Que a pessoa não está conseguindo retirar uma leitura e fazer uma ressignificação daquilo. Ou seja, ter um novo significado para aquilo na sua vida, né? E ela acaba condenando a sua vida através daquele olhar. Ela não consegue ler assim, poxa, eu passei por algo muito difícil, que não faz difícil. Passei por algum abuso infantil, passei por uma perda de um familiar, uma tragédia, né? Ou não teve tragédia, mas silenciosamente era uma vida com pouco afeto, ou com alguma privação social. E a pessoa lê a sua vida através daquela ótica. Joana de Angeles fala de uma ótica sentimental pela qual a gente interpreta a vida. Vamos guardar isso é precioso. A gente tem uma ótica sentimental pela qual a gente interpreta a vida. E a gente dá um significado à doença-dor. Enquanto todo o processo de cura psicológica, que é a cura do espírito, a reencarnação é uma cirurgia psicológica em si mesmo, com o auxílio da espiritualidade superior, claro, com as bênçãos do alto. Toda cura psicológica é uma mudança de ótica. Uma mudança de ótica que não vai negar a dor, tá, pessoal? Mas ela vai entender que, apesar da dor, eu vou encontrar um novo significado para a dor e para a minha vida. Ou seja, aí essa palavra ressignificar é uma palavra de ouro em psicologia, né? Então, esse primeiro eixo é o eixo ardido, o eixo do sofrimento. Então a pessoa fica presa em reminiscências, ela fica muito vinculada ao passado, ela vai ficando com uma grande desvalia em relação a si mesma, né? E o outro eixo é o eixo da perda de sentido. Ou seja, não necessariamente a pessoa está com dor. Está chorando? Não está chorando. Está se alegrando? Também não. Está se entristecendo? Também não. Tem graça? Não tem graça. Nada tem graça, está tudo em preto e branco. Peraí. Vamos fazer um alerta. Não tem mais graça. A pessoa ela perde o interesse por coisas que antes ela gostava de fazer. Desde coisas simples, né, até coisas, às vezes até excepcionais. Aconteceu uma coisa importante na vida da pessoa e a pessoa tanto faz quanto tanto faz. Isso é um sinal de alerta. Tanto faz quanto tanto faz. Então existem esses dois eixos principais. Pode ser, dentro da psicologia junguiana se chama a depressão do sal e a depressão do chumbo, né? A depressão do sal, porque o sal, ele te dá sabor à vida, né? Ele é bom, dá sabor, né? Como uma comida sem sal, se não for sushi, não tem graça, né? Sushi até vai, né? Mas uma comida sem sal não tem graça, não tem gosto, né? Mas sal de mais arte. E um sal em excesso, ele conserva. Olha aí o sinal do ressentimento. Que é algo ressentido. Sentir novamente, ressentir, é sentir novamente como se o golpe, a dor estivesse ocorrendo agora. Né? Então ela ficou conservada, e aí o símbolo do sal. E o chumbo, que daí é daquela depressão mais da perda de sentido, ela tem o símbolo do chumbo, porque o chumbo, ele desce para o fundo dos recipientes. Então a pessoa está no fundo, está tudo em preto e branco, está sem graça, né? Então é um metal menos nobre e que ele vai para o fundo. Então, né? Ele fica ali, né? A gente fica lá na profundeza, né? Sem encontrar o significado.
Então todos já devem ter sentido isso em algum momento da vida, não que necessariamente tenham tido uma depressão. A depressão no Brasil está em torno de 15%, né, que é uma alta estatística, mas episódios depressivos isso vai para muito mais. Ela faz parte de uma das síndromes da atualidade, junto da ansiedade, do pânico, da drogadição, do abuso de substâncias, né, em que nós estamos passando por aquele período de grande transformação na Terra, em que a sociologia vai chamar de pós-modernidade, que é um período que os sociólogos dizem que é de transição. Olha só, eles usam essa palavra. Os sociólogos dizem que nós estamos passando por uma transição da cultura e da sociedade planetária, em que as coisas deixaram de ser tão estáticas e estáveis como até a metade do século XX, para uma sociedade que muda muito rapidamente. E que vai chegar numa nova sociedade que ninguém sabe qual é. E que transição tem coisa boa com coisa ruim junto. Transição é muita mudança, então tem muita coisa que melhora. Por exemplo, nós temos questões de preconceito racial, de preconceito sexual, que está sendo problematizado muito rapidamente, está mudando de patamar. Então são fatores saudáveis. Está se falando mais sobre saúde mental, está se falando mais sobre autocuidado, de espiritualidade é um dos assuntos que está em voga. Apesar do materialismo também ser muito forte nos dias de hoje, espiritualidade é um tema que está muito em voga. Nós já vamos fazer um intervalo daqui a pouquinho, né? Então, esse é um fator positivo de mudança intensa, mas mudança intensa é perda de referência. É assim, o que eu fazia ontem já não vale mais hoje. Tudo muda muito rápido. Até as redes sociais mudam muito rápido, né? Eu estava abrindo uma conta no Orkut, não tem mais Orkut, né? Eu nunca tive Facebook, agora eu tenho, ninguém entra nesse negócio. E aparece um monte de gente desconhecida lá que eu só dou ok. E eu tenho não sei quantos amigos no Facebook, mas não conheço ninguém que está lá, né? Então é uma coisa assim meio surreal, né? Ou seja, aí entram as chamadas patologias do vazio, em que a depressão é uma delas, né? Há pessoas, por exemplo, e isso é um sintoma muito comum entre jovens, e até pessoas com transtorno borderline, algum tipo de bipolaridade, que elas se cortam. E tem sempre aquele relato assim, eu me cortei porque eu estava sem sentir nada. Isso é tão desesperador que eu prefiro a dor de me cortar do que não sentir nada. Eu entrei em desespero. Eu não sabia quem eu era por algum momento. E daí a pessoa ela se joga nas experiências, ela se joga num namoro, ela se joga numa briga, ela se joga ou numa questão política, né, que o inimigo é sempre o outro, né? Você sabe qual é o partido do bem e do mal? O do bem é o nosso, do mal é o dos outros. É sempre assim, né? É uma coisa tremenda, né? E ela se joga nisso como um desespero de viver. E o desespero é o inimigo da vida. Porque até podem ser áreas todas excelentes, a política, a sociologia, os esportes, a aventura, o namoro, pode ser capítulos, meus amigos, maravilhosos da vida. Alguns mais profundos, outros mais simples, mas o trivial também pode ser bom, né? O pessoal que tomando chimarrão, vai tirar o chimarrão gaúcho, vai ver se não vai entrar em depressão. Ou seja, são coisas triviais que também são gostosas de viver, fazem parte da vida. Aqui chegando para a palestra, a gente pode tomar um cafezinho. E sem esse cafezinho, será que a gente tem ânimo, né? Se não é essa troca de carinho, essa troca de afeto, né? Essas coisas simples que são poderosas, mas tudo que é vivido no desespero pode ser pernicioso ao espírito. E aí, dentro desses dois eixos, né? O sofrimento ardido ou a perda de sentido, e as duas coisas podem vir juntas, depois desses dois eixos, aí nós vamos para todas as características. E agora, antes do intervalo, eu vou linkar as características. Nós paramos aqui uns minutinhos para tomar um café, né? E depois nós vamos seguir conversando e também abrindo para perguntas, né? Quais são as demais características, né? Bom, perda de interesse, como eu falei, de coisas que a pessoa gosta e de repente ela não gosta mais. Hiperresponsabilização. A pessoa se sente responsável pela dor do mundo, por tudo. Tudo é culpa dela. Coisas que realmente passam em algum grau pela sua responsabilidade, coisas que fazem parte da sua interação, e às vezes coisas que nem fazem parte, porque a pessoa vai entrando num pensamento fantasioso, por mais inteligente que ela seja. Ela fica num casulo dentro de si mesma que ela não se dá conta
porque ela está se tornando responsável por tudo. Então, tu quer ajudar um irmão. Meu irmão não está legal. Bom, se o teu irmão se der mal e tu chorar por causa disso, isso é saudável. Mas às vezes a gente não se dá conta que a gente está botando como uma derrota pessoal a derrota do irmão. Enquanto a gente faz isso, por mais que a gente queira ajudar, a gente se atrapalha nesse ajuda. E aí a gente sofre desnecessariamente. Enquanto meu sofrimento poderia ser sim, eu vou chorar se ele fizer mal. Claro que eu vou ter sofrimento. Mas eu vou auxiliar dentro daquilo que me compete. Então, eu lembrava, por exemplo, de uma enfermeira que ela tinha uma questão assim, ela odiava o trabalho dela, ela não aguentava mais porque ela estava tendo uma síndrome, uma doença do trabalho. Ela não tinha mais gosto no que fazia, né? Porque a enfermagem é mal? Claro que não. Mas ela estava tendo uma leitura adoentada e o ambiente estava adoentado, a equipe de trabalho estava adoentada. E ela, nas suas horas de intervalo, ela ficava no WhatsApp da equipe de enfermagem, acompanhando tudo que estava dando errado. E ela tinha muito medo que algum paciente morresse enquanto ela estava em casa. E ela se sentia responsável. Veja como... E era uma pessoa inteligente, racional, cheia de competências, mas que estava doente. Estava doente. Havia ali sim um quadro depressivo, junto também com um transtorno do trabalho, como a gente chama síndrome de burnout, que a pessoa se queima, né, de tanto trabalhar. É um termo burnout, é ficar queimado. A pessoa assim, trabalha, e é matar um leão por dia, ela já não tem mais prazer em fazer aquilo, e ela se sente cada vez mais responsável. Então, por mais racional que ela seja, a psicologia chama isso de pensamento mágico, né? Morre a pessoa lá, às vezes tem a ver com vida e morte, mesmo que a equipe trabalhe bem, né? Tu pode lamentar, não tem problema em lamentar, é saudável, né? Por um profissional da saúde lamentar que o paciente morreu no hospital. Mas falecem pessoas no hospital todos os dias. E naquele momento ela ficar numa simbiose com a equipe, como se fosse um cordão umbilical, não ia ajudar nem a equipe nem a ela. Ela estava obsediando a equipe e estava sendo obsediada também pelas preocupações, né? Então, vejamos que numa depressão a pessoa se sente hiperresponsável. Ela tem culpa de tudo, né? Ela se sente, então, incapaz, ela não tem força. Ela pode ter insônia, o que ocorre na maioria das vezes, ou hipersonia, ela dorme demais e ela acorda sem força, sem energia, né? Ela pode ter, na maioria das vezes, um desinteresse sexual. Há casos de hipersexualidade, ou seja, exatamente o contrário, né? Ela pode ficar obesa, comer demais, ou comer de menos, né? É ver que é tudo para os extremos, né, pessoal? A coisa não é fácil, né? Então ela ou come demais, ou come de menos, perde o apetite, né? E ela vai começar a ter, assim, uma prisão no passado, a se culpar muito, ter muita raiva dos outros, às vezes uma raiva, né? Então eu estou aqui porque minha mãe fez isso, porque meu pai fez aquilo, né? O que é uma inverdade para a realidade do espírito. Não que não haja coparticipação nos dramas, porque a gente é coparticipante dos dramas. Até a gente pode ter tido um pai e uma mãe difícil, mas nós compreendemos que isso é um capítulo do nosso resgate espiritual. E que às vezes a gente nem sabe o quanto são os personagens de vidas passadas que nós já fomos infelizes, infelicitamos e fomos infelicitados juntos, e temos a oportunidade de resgatar isso através de uma nova construção. Às vezes a gente até pediu para vir com aquela pessoa, né? E também, nesse processo, olha só, a gente tem uma hiperresponsabilização e se sente sem força para nada. A gente se sente incapaz de fazer o que é mais importante nesse caso, que é entender assim, poxa, eu tive uma mãe difícil, um pai difícil, um avô terrível, ou então uma situação familiar, um irmão, uma irmã, um marido, uma esposa. Mas eu é que vou fazer algo com isso. Eu é que vou ter uma leitura em que se eu tiver que chorar, eu vou chorar. Chorar faz parte da cura. Chorar faz parte da cura. Mas a gente só começa a chorar e não para mais, que daí descarrilha, daí já não é mais cura, é um choro que remexe, quando a gente não está aceitando esse choro. Então, para nós trabalharmos essas características da depressão,
primeiro faz parte de nós aceitarmos a dor. Ah, mas quer dizer então, Alexandre, não é perigoso aceitar a dor? Então a pessoa vai ficar naquela dor? Não, aí já é outra história. Aí nós podemos entrar num mecanismo masoquista de ficar remoendo a dor e buscar a dor, é outra história. Isso também não é aceitação. Isso não é uma aceitação, isso é uma questão que diz respeito à dualidade que todos nós temos. Tá? Todos nós somos indivíduos duais. A gente quer uma coisa, mas quer outra. Né? Então, eu lembro quando eu casei, né, que a minha esposa, né, chegou no altar, né, o meu sogro levando ela, né, pela mão, e daí na hora de soltar a mão dela, ele demorou para soltar. Eu pensei assim, haha, eu sei o que está acontecendo ali. Isso é dualidade, né? Tu quer que ela case, mas tu quer que ela não case. Eu disse, ó, quer saber? É minha, tá? Agora fica na tua, o teu tempo já passou, tá? É dualidade. A gente quer, mas não quer, né? Então isso é a coisa mais natural do mundo. A gente ama, mas odeia. A gente ama, mas odeia. Os nossos filhos... Eu estava contando agora para você, para a Candinha, né? Que lá em casa parecia a guerra da Ucrânia com a Rússia, as crianças se matando, né? Ontem eu fui ler, né, a coisa mais bonita, a Michele fazendo curso ali no escritório, né, um do lado do outro, um fica no chão. Eu abri o livro, quando eu abri o livro, em meia hora eu li uma página e meia. Porque eles estavam assim, que ele está me incomodando, que tá... lá para tanto eu tive um ataque de olha, quer saber, eu estou incomodado. Vocês ficam fazendo isso aí, eu já só li uma página e meia, né? Eles se assustam, assim, mas era isso que está acontecendo, né? A coisa ali, né? E eles são inteligentes, aquelas ferinhas, né? Às vezes a Michele fica assim, né? Tu fez errado. Não, então agora é o tempo do brinquedo com um, o tempo pro outro, cronometrado. Não, para com isso. Tu vê o que tu está fazendo? Se tu seguir fazendo assim, eles vão crescer, vão ser advogados. Já viu? Vai ficar tempo para cada um, tempo pro outro deles. Eles ficam jogando, não, mamãe, agora já passou, não sei quantos minutos. Não, acabou o tempo de todo mundo. Não tem essa de tempo, né? Então eles ficam essas ferinhas. Ou seja, a gente ama, mas a gente sente raiva também, porque a gente pensa assim, eu amo essa criaturinha, mas eu não tenho tempo nem para ir no banheiro, né? Eu vou no banheiro, fica alguém batendo, papai, tá com o celular aí dentro? Se tá aí, eu quero ver YouTube. Mas a regra da casa é que não pode ver YouTube. Então, aí não consigo, peraí, quer ver YouTube? Como é que é isso, né? Então, daí a criança ainda vai te contar assim, ela não pode ver YouTube. Diz, tá vendo YouTube? Não tá. Mas sabe que eu vi uma coisa no YouTube que não sei, peraí, como é que tu viu se não pode ver, né? Então, e quando a gente não integra de entender que eu amo, e mesmo eu amando, tem um lado meu que tem raiva. Se a gente não integra, se a gente não aceita a nossa dualidade, a gente fica numa fantasia entre o anjo e o demônio. A gente tem que ser anjo, mas a gente se vê no espelho, a gente é cada vez mais demônio. Porque a gente vai enxergar e a gente não vai tolerar as nossas questões. E toda vez que a gente se deparar com elas, a gente vai fazer uma visão terrível dos outros e da gente. Dos outros e da gente. Então, por exemplo, é aí que nasce a supermãe. A supermãe, né, que ela não quer aceitar, ou ela vai se tornar uma mãe terrível, ou vai ser aquela mãe que dá tudo para a criança, e também isso atrapalha. Isso também leva a um contato que é dolorido. Então, para de ser um bom pai, uma boa mãe, um bom marido, um bom filho, um bom médico na casa espírita, né? É entender que às vezes a gente também é obsessor do trabalho, né? Tem vezes que a gente está ali dando passe, né? E tem que se concentrar, porque também tem horas que a gente está azedo, tem horas que a gente não está legal, né? É que nem aquela oração que a gente faz assim, Deus, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, Deus, pelo amor de Deus, olha só, né? Dai-me paciência, porque se me der força eu mato um, né? Então, porque às vezes a gente fica contaminado. Então, para o nosso café, existe a tríade cognitiva da depressão. Perda de fé em si mesmo. Perda de fé no outro. Perda de fé na vida. No mundo como um todo. Se eu não acredito que eu sou capaz de fazer algo que está ocorrendo comigo. Se eu acho que o outro, por melhor que seja, não vai conseguir, porque eu sou um caso irremediável mesmo, ou a pessoa vai achar a cura de todo mundo, não vai me ajudar a achar a minha, né? Ou meu pai, minha mãe, meu amigo, meu gato, meu cachorro, não vão conseguir estabelecer uma relação rica comigo, o que será de mim? E o mundo, então? Né? O mundo está mal, né? Sempre teve, meus amigos, sempre teve suas questões, né? Sempre teve, vocês viram o que tem acontecido, a gente pode dizer isso em qualquer ano, né?
Também com isso que está acontecendo, sempre está acontecendo alguma coisa, né? Então, uma frase que cola em qualquer época. Então, a gente tem essa visão pessimista da vida. E é uma revolta com Deus e com a realidade, por mais religioso que a gente seja. É uma revolta com a realidade. Então, nessa hora, meus amigos, nós estamos enlouquecidos. Nós perdemos a capacidade de reconhecer o mundo interior e ressignificar. E quanto mais a gente não reconhece o mundo interior, pior ele fica. Porque essa dor, e isso a gente vai trabalhar agora no segundo momento já, essa dor ela tem uma meta, ela tem um porquê de existir. E inicialmente ela está chamando para o mundo interior. E se nós espíritas não compreendermos que o mundo espiritual é um mundo que nos envolve, mas ele só é bem acessado através do reino interior, através da nossa autocompreensão. Por isso que o Espiritismo sempre trouxe autoentendimento, autoconhecimento. O Espiritismo é uma psicologia completa, né? Nós também não vamos entender o nosso papel no mundo, nosso papel na existência. E esse mundo interno ele vai ficar chamando porque ele quer servir. Ele quer servir. Então, vamos agora ficar com essa informação dessa tríade cognitiva negativa que a gente entra, mas que tudo se trata de um grande chamado, e depois do intervalo a gente vê o que a gente faz com o chamado, né? E a gente pode também conversar sobre as perguntas. Não sei quanto tempo de